Oi gente, eu sou a Thais Maciel, sou jornalista e mãe. Tô aqui hoje pra falar com vocês sobre procrastinação. Como a gente consegue abandonar esses hábitos que atrasam a nossa vida. Essa mania de deixar os planos pra depois. Como abandonar isso tudo e agir. Vai ser um guia prático de como entrar em ação pra gente alcançar todos os nossos sonhos, nossos objetivos. Que a gente entenda por que a procrastinação existe no nosso coração. Uma coisa tão comum e como a gente consegue driblar ela. Não tem como negar que a procrastinação é um dos maiores obstáculos pra gente atingir os nossos grandes sonhos, pequenos sonhos, nossos objetivos pra vida. E mesmo sabendo disso, nós continuamos a procrastinar. Como eu consigo dar continuidade pras coisas que eu me proponho a fazer? Agir mesmo na incerteza, mesmo com medo e até quando você não quer agir, mas você sabe que é necessário. A maioria das pessoas que procrastinam se firmam na ideia de que ainda não tem certeza se é aquilo que elas querem. Por exemplo, não tem certeza se eu quero mudar de emprego mesmo. Medo se o resultado vai ser bom ou ruim. É normal procrastinar até a gente ter 90 ou 100% de certeza se aquilo vai dar certo ou não. Tem uma pesquisa que eu vou deixar no link que conclui que a procrastinação tá no nosso gene. Isso nos ajudou a evoluir de alguma forma. Nós evoluímos para agir no curto prazo. Tá vindo um predador, a gente tem que correr. Se vai acabar a comida, a gente tem que sair para pescar de novo. Então, por isso que a gente espera as situações ficarem urgentes pra gente agir. Então, tudo que pode ser deixado pra depois, a gente vai fazer. Nosso cérebro já está condicionado a isso. Então, nós somos geneticamente programados para agir nas urgências e fugir de situações extremamente estressantes. Mas agora a gente não precisa mais caçar a comida do dia. Em vez disso, a gente precisa pensar no longo prazo da nossa vida. E a genética, ela não é uma sentença definitiva. Usando uma regra muito interessante que eu descobri e vou falar para vocês. Eu, por exemplo, nunca consegui estudar direito. No ensino médio, eu tive a oportunidade de entrar num colégio muito bom, com professores excelentes, e falava que matéria dada era matéria estudada. A gente tinha que fazer as tarefas em casa. E por mais que lá na hora que eu tivesse aprendendo lá com o professor e interessada em fazer a tarefa em casa, porque eu sabia dos benefícios daquilo, para eu absorver de forma plena aquela informação, eu chegava em casa, deixava minha mochila de lado, só no outro dia para ver se as apostilas e o material que eu tava levando era certo. Antes de sair de casa que eu arrumava a mochila. Então eu não pegava para fazer tarefa em casa. E isso é uma coisa que me prejudicou, sabe? Eu só passei em matemática e física colando. Então, mas agora, com a vida adulta, batendo na minha porta e falando assim, não tem ninguém pra te cobrar nada, só você. O que você quer fazer da vida? Como você vai conseguir alcançar seus objetivos e as coisas que apenas você pode fazer pela sua vida? Tenho minha filha pra sustentar, vontade de ter outro bebê, mas eu não posso agora. Eu preciso agir, não por cobranças externas, mas pela minha ambição de vida. Não tem pai nem mãe me acordando todo dia, puxando meu pé, falando, Nanda, levanta, vamos pegar o ônibus, isso aqui, olha. É aí que o bicho pega, não tem mais ninguém pra te empurrar, ninguém ali pra te pressionar, pra você dar desculpa que é aquela urgência. Mas minha mãe que tá pagando a escola como todo mundo, gente, eu preciso agir. Era assim que eu funcionava, só funcionava sob pressão e urgência. Nós, naturalmente, temos um sentimento de euforia no início, né? Um fogo de palha. A gente sonha em fazer várias coisas e chega na hora de agir, a gente deixa essa energia passar, não conclui as tarefas, fica com 1000 ideias perdidas e de pouco proveito para a própria vida. A graça da vida, ela não tá na ação, nem nas coisas que a gente precisa fazer. Não está nas pessoas ao nosso redor, ela está dentro de nós. A gente precisa tomar responsabilidade desse fato. Uma história para exemplificar isso era quando eu fazia cursinho e não tinha norte, não sabia para onde ir, não sabia que curso ia fazer, só tava tomando pau na autoescola. Pelo menos aqui a gente chama de pau, mas é tomar bomba na autoescola, sabe? Quando você reprova. E aquilo ali foi me deixando tão triste a longo prazo que eu comecei a falar, nossa, eu tô triste, eu só vou ser feliz quando eu tiver no curso de medicina, fazendo meu curso, depois sendo médica. A felicidade só vai vir quando eu estiver na condição de universitária num curso que eu idealizava que era o melhor pra mim. Até que aconteceu uma revolução na minha vida, em que eu pedia pro universo o tempo inteiro respostas, porque eu tava muito perdida, não encontrava felicidade de forma alguma. Uma cachorra que eu tinha do meu ladinho me ajudando a pensar em muitos momentos, olhando pro céu, deitada no chão, eu percebi que eu estava necessitando de saber olhar para as nuances sutis das minhas escolhas e assumir que todos os processos da minha vida são sobre mim mesma. Olha isso,
filosófica. Mas o que eu quero dizer é que aquilo tudo era necessário e que não dava pra eu pular aquela etapa. Que eu conseguiria colocar a felicidade dentro de uma caixinha numa condição muito específica de vida. Por isso que é necessário a gente enfrentar desertos para que possamos acessar a fonte da sabedoria. E geralmente é quando a gente desiste, quando a gente entra no deserto. Persistir naquele momento que parece que não tá acontecendo nada é justamente o essencial para que aconteça a forja do ser humano que você é, mas que ao mesmo tempo a gente sabe que a longo prazo aquilo é extremamente benéfico, vai nos trazer inúmeros benefícios. É crucial abraçar o valor que as cinzas têm para nossa vida e por isso que é importante, primeiro, encontrar o sentido daquilo para nossa vida e que a gente sinta-se feliz em pensar em fazer, mesmo que sem aquela euforia do início. Nós temos dentro da gente o pensamento de empreendedores e administradores. A gente tem a característica dos dois um pouquinho. O empreendedor é aquele que tem muitas ideias, quer expandir cada vez mais o patamar daqueles planos, de vários planos, igual uma árvore que só vai criando cada vez mais galhos, tudo vai ficando muito abrangente, sabe, naquele pensamento. E no final não fecha em lugar nenhum, não une, não conclui. O administrador pega uma ideia, se limita a ela, para que aquilo seja conduzido a uma execução otimizada. E não deixa que as coisas desapareçam e fiquem no ar. Mas também não pensa fora da caixinha, sabe? Fica só focado naquilo. Então, identificar quando eles estão acontecendo é um autoconhecimento de muito valor para nós. Porque a gente vai aprender a se permitir ser empreendedor, como também no momento certo parar, organizar aquela ideia e seguir os passos necessários para que ela aconteça. Parar de sonhar e agir é onde está a sabedoria. Depois dessas situações estarem brevemente esclarecidas, tem uma dica que ajuda na prática a gente sair da inércia. O Jeff Bezos é um dos fundadores da Amazon, ele é um dos homens mais ricos do mundo e com uma empresa muito bem sucedida. E ele recomenda que quando você tiver 70% de certeza de alguma coisa, você deve simplesmente entrar em ação para ver o que vai acontecer, para você conseguir quebrar aquela inércia e absorver alguma perspectiva do que pode se decorrer daquela ação e corrigir os erros, caso necessário. E aí a gente tem que aprender a ser bom a corrigir os erros o mais rápido possível. Tipo uma gestão de erros, sabe? A gente vai tentando e aí se tiver que corrigir a gente ajusta rapidinho. A gente vai conseguir ajustar as más decisões como forma de estatística ou alguma coisa que seja favorável para as boas decisões. É igual aquela frase, melhor feito que perfeito. A vida é mutável, as nossas conexões neurais também. A gente não é quadrado, sabe? A gente sabe se virar. Nós temos a habilidade de nos adaptar. Sinta-se um camaleão. E isso tudo que eu tô dizendo é sobre coragem. Mesmo que a ação tenha um custo moral ou financeiro, são perdas menores do que ficar procrastinando, perdendo anos da sua vida por não agir. A gente fica pensando, nossa, se eu tivesse começado aquele projeto naquela época que eu tive ideia. É muito importante focar na próxima ação palpável, pra gente subir cada degrau de forma equilibrada, sem tantas frustrações, porque quando a gente estipula uma meta lá no topo da escada, humanamente impossível. Só por sorte muito grande que isso acontece. E a gente não quer contar com a sorte, né? O nosso ego sempre vai querer nos proteger do fracasso. Então é por isso que o medo tende a dominar essas situações. Então, coragem. A vida exige coragem. Penetrar no desconhecido. O único elemento da vida é o risco. Quanto mais você se arrisca, mais você tá vivo. E uma vez que a gente compreenda isso, não por desespero, não por impotência, mas a partir de uma consciência meditativa da situação, uma vez que a gente compreende isso, a gente fica arrebatado pelo poder das possibilidades, pela absoluta beleza das possibilidades. Se tudo fosse seguro, certo e previsível, não teria emoção. Perder o medo de errar é um dos segredos pra gente procrastinar menos. Não se preocupa com o que os outros vão pensar de você. Só foca na próxima ação. Tenha coragem de agir apesar do medo e da incerteza. A ação é a o único remédio para procrastinação. Sempre que você perceber que tá procrastinando alguma coisa, pergunte a si mesmo: eu tenho pelo menos 70% de certeza que isso vai dar certo? Ou que eu quero fazer isso? E se a resposta for sim, você conseguir medir essa porcentagem de certeza, entra em ação. E agindo assim, duas coisas podem acontecer. A primeira situação é tudo dar certo mesmo, da forma como você esperou. E a segunda opção é dar errado, né? E aí você tem a chance de corrigir ou usar isso como estatística, sabe? Pra você não fazer mais. E no final das contas,
pessoas tentar outra coisa. Em qualquer situação, as opções são bem melhores do que passar a vida sem agir, sem ver o que aconteceria se você tivesse realizado aquela tarefa, adiando suas decisões. Então, por isso, acredite em você, acredite na sua intuição. A gente não precisa ter 100% de certeza para começar a fazer o que a gente sonha. Se inscreve no canal pra gente continuar a ter essa troca de informações. Espero ter te ajudado a criar coragem e conseguir agir acreditando nos seus sonhos e seguindo a sua intuição. Espero você no próximo vídeo.